No momento em que você descobre que todo o seu casamento é construído sobre mentiras, é como morrer enquanto ainda respira. Meu nome é Hazel Whittaker e agora tenho 79 anos. Mas em 1973, eu era apenas uma mãe de 3 filhos de 27 anos, vivendo o que eu acreditava ser o sonho americano, em uma pequena cidade chamada Meadow Creek, Novo México. Antes de compartilhar minha história com vocês hoje, eu adoraria que vocês pudessem reservar um momento para se inscrever neste canal e curtir este vídeo. Isso significaria muito para mim. E me diga nos comentários de onde você está assistindo. Agora, deixe-me contar o que aconteceu todos esses anos atrás. Guardo essa história no coração há décadas, mas algumas histórias precisam ser contadas, não importa o quanto elas doam. Talvez isso ajude outra pessoa a saber que ela não está sozinha em seu momento mais sombrio. Era disso que eu precisava naquela época, saber que não estava sozinho. Era início de junho, e o calor já havia se instalado sobre nossa cidade como um cobertor pesado. O tipo de calor seco que faz o horizonte brilhar e as cicas cantarem mais alto que o normal. Nossa modesta casa, estilo rancho na Saguaro Drive, era meu orgulho e alegria. James comprou para nós quando foi promovido na empresa de mineração, 5 anos antes. Tinha uma varanda coberta onde eu sentava à noite enquanto as crianças brincavam no quintal e uma cozinha com aqueles eletrodomésticos amarelos da moda que todas as mulheres do meu bairro invejavam. James e eu nos conhecemos depois que ele voltou do Vietnã. Ele era tão bonito em seu uniforme, com aqueles olhos azuis gentis que pareciam ver através da minha alma. Nós nos casamos em 6 meses, e eu pensei que era a mulher mais sortuda do mundo. Nosso primeiro filho, David, nasceu 1 ano depois, em 67. Depois, Sarah, em 69. E finalmente nossa pequena Rebecca, em 71. Éramos aquela família perfeita que você vê em anúncios de revista. James com seu emprego estável, eu cuidando de uma casa linda e nossos 3 filhos lindos e saudáveis. Aquela manhã de terça-feira foi como qualquer outra. James me deu um beijo de despedida, ajeitou a gravata e foi trabalhar com a pasta na mão. Ele mencionou ter que viajar para Albuquerque por alguns dias a negócios e algo sobre um novo contrato de equipamento de mineração. Essas viagens se tornaram mais frequentes no último ano, mas nunca as questionei. James era um provedor, sempre trabalhando duro para nossa família. Era isso que os maridos faziam naquela época. Passei a manhã limpando a casa e preparando uma caçarola para o jantar comunitário da igreja naquela noite. Com James fora, pensei em aproveitar a oportunidade para dar uma olhada em seu armário e doar alguns de seus ternos mais antigos para a campanha de caridade da igreja. Foi então que encontrei o recibo. Estava guardado no bolso do seu paletó de tweed um recibo da Sanderson's Jewelers, em Santa Fé, datado de apenas 2 semanas antes, de uma pulseira feminina com um pingente de coração. Meu aniversário foi há 3 meses, e nosso aniversário de casamento só aconteceria daqui a 5 meses. Fiquei ali segurando aquele pequeno pedaço de papel, tentando me convencer de que havia uma explicação inocente. Talvez tenha sido para sua mãe ou sua secretária como um presente de agradecimento. Mas lá no fundo, uma voz que eu não queria ouvir sussurrava que algo não estava certo. Coloquei o recibo de volta e tentei esquecê-lo. Mas, nos dias seguintes, outras pequenas coisas que eu havia ignorado começaram a surgir na minha memória. Os telefonemas tarde da noite, que ele atendia em seu escritório com a porta fechada. A nova colônia que ele começou a usar. A maneira como ele parecia distraído no jantar, sempre me pedindo para repetir coisas que eu tinha acabado de dizer. Quando James voltou de sua viagem, eu o observei atentamente. Ele trouxe lembrancinhas para as crianças, como sempre fazia. Um pequeno cavalo de madeira esculpido para David, um grampo de cabelo turquesa para Sarah e uma pequena boneca de pano para Rebecca. Ele parecia o mesmo pai e marido amoroso que sempre foi. Mas agora eu estava notando coisas como o fato de ele olhar o relógio com mais frequência do que o normal
e como suas histórias sobre as reuniões de negócios tinham menos detalhes do que costumavam ter. Uma semana depois, ele anunciou outra viagem a Albuquerque. Desta vez, algo dentro de mim estalou. Eu precisava saber a verdade. Depois de deixar as crianças na escola na manhã seguinte, fiz algo que nunca pensei que faria. Dirigi até o escritório da empresa de mineração. Eu disse a mim mesma que iria surpreender James com um almoço antes da viagem dele. A recepcionista, uma jovem chamada Betty, que tinha comparecido à nossa festa de Natal no ano passado, pareceu surpresa ao me ver. Senhora Whittaker, que surpresa adorável, ela disse. Mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Eu esperava encontrar James antes que ele fosse para Albuquerque, eu disse, tentando parecer casual. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. O Sr. Whittaker não tem nenhuma viagem de negócios marcada para esta semana, Sra. Whittaker. O chão pareceu se inclinar sob meus pés. Deve haver algum engano, consegui dizer. Ele mencionou uma reunião em Albuquerque hoje. Beth olhou nervosamente para a porta do escritório atrás dela. Desculpe, Sra. Whittaker, mas o Sr. Whittaker ligou esta manhã, dizendo que estava trabalhando em casa hoje, devido a uma papelada que precisava terminar. Agradeci e saí rapidamente, com o rosto queimando de vergonha e uma crescente sensação de pavor. James havia mentido. Ele não estava no trabalho e não estava em casa. Então, onde ele estava? Voltei para casa em um dia, minha mente fervilhando de possibilidades, cada uma pior que a anterior. Quando estacionei na garagem, notei que o carro de James realmente tinha sumido. Ele tinha saído cedo naquela manhã, me dando um beijo de despedida e dizendo que ligaria de Albuquerque à noite. Com as mãos trêmulas, fui até o nosso quarto e abri a gaveta do criado mudo. Encontrei sua agenda e a folheei, sem saber o que estava procurando até que a vi. Um endereço em Santa Fé, escrito com sua caligrafia caprichada sob o nome VM e um número de telefone ao lado. Sem explicação, apenas um endereço que eu nunca tinha visto antes. Santa Fé ficava a apenas 1 hora de carro, antes que eu pudesse me convencer a desistir. Depois disso, liguei para minha vizinha Alice e perguntei se ela poderia buscar as crianças na escola e cuidar delas até o jantar. Contei a ela que tinha uma consulta médica da qual tinha me esquecido. Mais uma mentira para adicionar à crescente pilha de mentiras que pareciam estar engolindo minha vida. A viagem até Santa Fé foi um borrão. Ensaiei confrontos na minha cabeça, imaginando cenários em que James tinha uma explicação perfeitamente razoável para tudo. Talvez fosse uma surpresa que ele estivesse planejando. Talvez fosse um contato comercial que ele não havia mencionado. Talvez, talvez, talvez. Mas o nó no meu estômago apertava a cada quilômetro. Encontrei o endereço com bastante facilidade. Uma charmosa casa de adobe, com detalhes em azul brilhante e floreiras nas janelas. Era um bairro agradável, do tipo onde moram famílias jovens. Estacionei do outro lado da rua, meu coração batendo tão forte que pensei que fosse quebrar minhas costelas. Não precisei esperar muito. Pouco depois do meio-dia, um carro conhecido entrou na garagem, o Buick de James. Afundei no banco, observando meu marido, o pai das minhas crianças, caminhou até a porta da frente com um buquê de flores na mão. Ele não bateu. Ele tinha uma chave. A porta se abriu e uma mulher apareceu. Ela era mais nova do que eu, talvez 5 ou 6 anos, com cabelos escuros caindo em ondas abaixo dos ombros. Ela usava um lindo vestido florido que destacava sua silhueta. Uma silhueta que indicava claramente que ela estava esperando um bebê. Ela jogou os braços em volta do pescoço de James e o beijou. Não um beijinho amigável, mas o beijo de uma amante, de uma esposa. Meu marido retribuiu o beijo com a mesma paixão, sua mão pousada em sua barriga inchada, com uma ternura que eu reconheci muito bem. O que aconteceu em seguida foi ainda pior. Um garotinho de não mais de 3 anos veio correndo até a porta gritando: Papai! Papai! James o pegou no colo e o segurou no alto, ambos rindo.
O menino tinha os olhos de James, meu James, o homem em torno do qual construí toda a minha vida. Devo ter feito um som, um suspiro ou um grito porque, de repente, James olhou na minha direção. Nossos olhares se encontraram do outro lado da rua e observei seu rosto perder a cor. Por um longo momento, ficamos nos encarando. Eu no meu carro, segurando o volante com força. Ele parado na porta com sua outra família. Não esperei para ver o que aconteceria em seguida. Liguei o carro e fui embora, com as lágrimas me cegando. Tive que parar 2 vezes para vomitar na beira da estrada. Minha mente não conseguia processar o que eu tinha visto. James tinha outro lar, outra mulher que era claramente sua esposa em todos os sentidos, um filho que o chamava de papai, outro bebê a caminho. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Anos, obviamente, dada a idade do menino. Voltei para Meadow Creek em estado de choque. Quando cheguei em casa, comecei a preparar o jantar mecanicamente, como se seguir a rotina da vida normal pudesse, de alguma forma, tornar o que eu havia testemunhado menos real. Peguei as crianças na casa de Alice, ajudei-as com a lição de casa, ouvi suas histórias sobre a escola, tudo isso enquanto me sentia como se estivesse debaixo d'água. Sons abafados, movimentos lentos e oníricos. Quando o telefone tocou às 6 eu sabia que era James. Deixei tocar 5 vezes antes de atender. Hazel, ele disse, e eu pude ouvir o pânico em sua voz. Precisamos conversar. Nós? Minha própria voz soava estranha aos meus ouvidos, calma e distante. Eu posso explicar, ele disse. Você pode explicar o garotinho que te chama de papai? Perguntei, com a voz embargada apesar dos meus esforços para manter a calma. Você pode explicar à mulher grávida a casa pela qual você claramente está pagando? Os anos de mentiras. Houve silêncio do outro lado da linha. Então, Hazel, por favor, deixe-me ir para casa. Deveríamos conversar sobre isso pessoalmente. Não há mais nada a falar. Eu disse. Não volte para casa esta noite, James. Não consigo olhar para você agora. Depois que desliguei, fiquei sentado na mesa da cozinha por um longo tempo, olhando para o nada. As crianças estavam na sala de estar assistindo televisão, e suas risadas inocentes ocasionalmente ecoavam pela casa. Eles não tinham ideia de que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Como eu contaria a eles? O que eu diria? Que o pai deles tinha outra família? Que tudo o que pensávamos saber sobre nossas vidas era uma mentira? Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama com histórias e beijos como se fosse uma noite qualquer, finalmente me permiti desabar. Sentei-me no chão do banheiro com uma toalha pressionada contra a boca para abafar meus soluços. Chorei pelo casamento que pensei que tinha. Chorei pelos meus filhos que adoravam o pai. Chorei pela mulher que eu tinha sido naquela manhã, confiante, segura de seu lugar no mundo. E sim, eu até chorei pela mulher em Santa Fé que pode ter sido tão enganada quanto eu. Pela manhã, as lágrimas haviam desaparecido, substituídas por uma fria determinação. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não podia ficar naquela casa, naquela cidade, esperando James escolher entre suas duas famílias. Tive que fazer uma escolha por mim e pelos meus filhos. Uma escolha de ir embora com a dignidade que me restava. Você nunca entende verdadeiramente sua própria força até que ser forte seja a única escolha que lhe resta. Naquela noite, depois de descobrir a vida secreta de James, não preguei os olhos. Deitei-me ao lado dele em nossa cama, a mesma cama que compartilhamos por 9 anos, ouvindo sua respiração, estudando o rosto de um homem que de repente percebi que era um completo estranho para mim. Ele chegou em casa tarde naquela noite, exalando perfume e desculpas. Ele alegou que seus negócios em Albuquerque haviam terminado mais cedo, então decidiu nos surpreender voltando para casa. As crianças ficaram encantadas, é claro. Eles o abordaram na porta com abraços e histórias emocionantes sobre o seu dia.
Observei-o com elas, tão amoroso, tão atencioso, e me perguntei como um homem conseguia compartimentar sua vida tão completamente. Como ele poderia ser um pai dedicado aos nossos filhos se tinha outro filho do outro lado da cidade que também o chamava de papai? Durante o jantar, mantive a compostura. Eu sorri nos momentos certos, acenei quando apropriado e até ri de suas piadas. Mas por dentro, eu estava morrendo. Cada olhar, cada gesto agora parecia calculado. Cada palavra potencialmente outra mentira. Quem era esse homem sentado na minha frente, cortando seu bolo de carne em quadradinhos perfeitos como sempre fazia? Alguma coisa em nossa vida juntos foi real? Depois que as crianças foram colocadas na cama, ele se aproximou de mim na cozinha. Eu estava lavando pratos, com as mãos submersas em água com sabão, tentando me estabilizar com a rotina familiar. Hazel, ele disse calmamente. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Fiquei com os olhos fixos no prato que estava esfregando. Nós? Acho que vi tudo o que precisava ver. Não é o que você pensa, ele começou, mas eu o interrompi com uma risada áspera. Sério, James? Não é o que eu penso. Devo acrescentar que vi você com outra mulher grávida. E um garotinho que claramente é seu. O que exatamente estou entendendo errado? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava estressado. Valerie e eu, é complicado. Valerie, repeti. VM no seu catálogo de endereços. Pelo menos agora sei o nome dela. Primeiro, não vou repetir toda a conversa que se seguiu. Algumas palavras, uma vez ditas, deixam feridas profundas demais para serem revisitadas. A versão resumida é que James conheceu Valerie Martinez durante uma viagem de negócios a Santa Fé há 5 anos. O que começou como um breve caso se transformou em algo mais quando ela descobriu que estava grávida. Em vez de terminar tudo, em vez de confessar, James decidiu manter duas vidas separadas, duas mulheres que acreditavam ser sua esposa, duas famílias que dependiam dele. Eu amo vocês dois, ele teve a audácia de dizer. Eu não suportaria machucar nenhum de vocês. Então, em vez disso, vocês construíram uma base de mentiras. Respondi, com a voz surpreendentemente calma, apesar da tempestade que rugia dentro de mim. E agora, 3 crianças inocentes, 4 em breve, pagarão o preço pelo seu egoísmo. Ele tentou tocar meu braço, mas recuei como se tivesse sido queimado. Não, eu o avisei. Não ouse me tocar. Naquela noite, como mencionei, não dormi. Fiquei olhando para o teto, fazendo cálculos. James sustentava 2 famílias há anos. Não é de se espantar que o dinheiro sempre tenha sido curto, apesar de sua boa posição na empresa de mineração. Não é de se espantar que ele estivesse sempre trabalhando até tarde e sempre viajando. As peças estavam se encaixando com uma clareza assustadora. Pela manhã, eu sabia o que tinha que fazer. Eu não podia ficar em Meadow Creek, não com o escândalo inevitável que surgiria quando a verdade viesse à tona. Pequenas cidades se deleitam com tragédias e escândalos. Seria a única coisa sobre a qual se falaria durante anos. Pobre Hazel Whittaker. Você ouviu? O marido dela tinha outra família em Santa Fé. Você consegue imaginar? Eu não poderia submeter meus filhos a esse tipo de crueldade sussurrada. David já era um menino sensível aos 6 anos. Aos 4 anos, Sarah estava apenas desenvolvendo sua autoconfiança. E a pequena Rebecca, com apenas 2 anos, não entenderia por que as pessoas olhavam para sua mãe com pena nos olhos. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, Ruth, que morava em Tucson, Arizona. Não éramos muito próximos, mas ela sempre me dizia para visitá-la a qualquer hora, e a hora era agora. Depois que James saiu para o trabalho, liguei para a tia Ruth do telefone na cozinha, girando o fio no meu dedo nervosamente enquanto ele tocava. Tia Ruth, eu disse quando ela atendeu. É a Hazel. Eu preciso de um lugar para ficar um tempo.
Eu e as crianças. Houve uma pausa. Hazel, querida, o que aconteceu? Não consegui me forçar a explicar por telefone. Te conto tudo quando te ver, mas precisamos ir embora hoje. Tudo bem? Outra pausa, mais longa desta vez. Então, claro, tudo bem. Sua família, essas 4 palavras, sua família quase me destruiu ali mesmo. Família de verdade não mente para você por anos a fio. Família de verdade não te trai da maneira mais fundamental possível. Desliguei e entrei em ação. Saquei metade do dinheiro da nossa conta poupança conjunta no banco. Minha parte justa depois de 9 anos de casamento, raciocinei. Depois, fui para casa e levei apenas o que cabia na nossa perua. Roupas, alguns brinquedos, álbuns de fotos, embora eu tenha deixado para trás todas as fotos de James, e o jogo de chá de prata da minha avó, o único objeto de valor que herdei. Peguei as crianças mais cedo na escola e a vizinha vigiando Rebeca, dizendo a elas que nós iam fazer uma viagem surpresa para visitar uma tia-avó da qual mal se lembravam. David, sempre perspicaz, perguntou sobre o papai. Papai precisa trabalhar, eu disse. A mentira era amarga na minha língua. Ele sabe que vamos. Deixei um bilhete para James na mesa da cozinha. Não era eloquente nem particularmente perspicaz. Dizia simplesmente: Não posso dividir um marido. Não tente nos encontrar. As crianças merecem mais do que um pai em meio período. A viagem até Tucson foi longa e cansativa com 3 crianças pequenas. Rebecca chorou durante a maior parte da primeira hora, sem entender por que estávamos saindo de casa. Sarah continuou perguntando quando voltaríamos. Apenas David permaneceu quieto, olhando pela janela para a paisagem desértica que passava, ocasionalmente me olhando com perguntas nos olhos que eu não estava pronto para responder. Paramos em um motel em Las Cruz para passar a noite. Quando as crianças finalmente dormiram, exaustas da agitação do dia, sentei-me na beira da banheira no banheiro apertado do nosso motel e me permiti chorar pela primeira vez. Não lágrimas delicadas, mas soluços angustiantes que abafei com uma toalha para que as crianças não ouvissem. Que tipo de mulher não percebe que o marido tem outra família? Como pude ser tão cego, tão confiante, tão estúpido? Os sinais estavam lá. As viagens de negócios, as noites mal dormidas, as despesas inexplicáveis. Eu ignorei todos eles porque queria acreditar na vida que construímos juntos. Mas ficar remoendo meus fracassos não ajudaria meus filhos. Eles precisavam que eu fosse forte, que criasse uma nova vida para nós. Então, sequei minhas lágrimas, joguei água fria no rosto e fiz uma promessa a mim mesma. Eu nunca mais deixaria minha felicidade depender de um homem. Eu me tornaria o tipo de mulher que minhas filhas poderiam admirar, independente, resiliente e inteira por si mesma. Chegamos ao modesto bangalô da tia Ruth na tarde seguinte. O bairro dela, em Tucson, não era nada parecido com o nosso bairro em Meadow Creek. As casas eram menores, mais próximas umas das outras, com paisagismo desértico em vez de gramados verdes. Mas havia algo honesto naquele lugar, sem pretensões, sem manter as aparências. Tia Ruth nos recebeu de braços abertos e sem perguntas, pelo menos não na frente das crianças. Ela preparou seu quarto de hóspedes para nós, com uma cama de casal para mim e Rebecca, e sacos de dormir no chão para David e Sarah. Era apertado, mas limpo, e o mais importante, era seguro. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei-me com a tia Ruth à mesa da cozinha, tomando uma xícara de café que já estava fria há muito tempo. Contei tudo a ela, encontrei o recibo, segui James até Santa Fé e descobri Valerie e seu filho. O pior, confessei, é que ainda o amo. Isso não é patético? Depois de tudo o que ele fez, parte de mim ainda ama o homem que eu pensava que ele era. Tia Ruth estendeu a mão sobre a mesa e pegou minha mão na dela. Sua pele estava desgastada pelos anos trabalhando em seu jardim sob o sol do Arizona, mas sua pegada era forte. Isso não faz de você patética, Hazel. Isso faz de você um ser humano. Você deu seu coração àquele homem por 9 anos. Esses sentimentos não desaparecem da noite para o dia. O que eu vou fazer?
Eu sussurrei. Tenho 3 filhos. Não tenho emprego nem casa própria. Abandonei a faculdade para me casar com James. Eu não tenho nenhuma habilidade real. Ela apertou minha mão. Agora você me escuta. Você é mais forte do que imagina. Você teve a coragem de partir para proteger seus filhos de viverem em uma casa construída sobre mentiras. Esse tipo de força não vem do nada. Mas sem rodeios. Ela interrompeu firmemente. Você pode ficar aqui o tempo que precisar para se orientar, decidir seus próximos passos, e quando estiver pronto, eu o ajudarei a encontrar trabalho. Eu dormi naquela noite. Realmente dormi pela primeira vez desde que descobri a traição de James. Não é que minha dor tenha diminuído ou que meus medos em relação ao futuro tenham desaparecido, mas algo que tia Ruth disse ressoou em mim. Eu tinha encontrado coragem para partir. Esse tipo de força não vem do nada. A primeira semana em Tucson foi uma confusão de explicar aos meus filhos confusos por que não iríamos para casa, ajudá-los a se adaptar a dividir um quarto pequeno e tentar descobrir o que viria a seguir. Evitei os telefonemas diários de James para a casa da tia Ruth, embora ela me dissesse que ele parecia desesperado, implorando para que eu falasse com ele. Ele fez sua escolha anos atrás. Eu disse a ela que ele escolheu viver uma mentira. Na segunda semana, eu sabia que não poderíamos abusar da tia Ruth indefinidamente. A casa dela não era para 3 crianças ativas. E sua paciência, embora considerável, não era ilimitada. Eu precisava encontrar trabalho. Mas o que eu poderia fazer? Fui dona de casa por 9 anos. Minhas únicas habilidades eram cozinhar, limpar e administrar o orçamento doméstico. Então me lembrei da minha costura. Antes de me casar com James, trabalhei brevemente em uma loja de roupas, ajustando roupas e, ocasionalmente, desenhando vestidos simples para clientes. Minha mãe me ensinou a costurar quando eu era apenas uma menina, e eu fiz muitas das minhas próprias roupas ao longo dos anos, assim como vestidos para Sarah e Rebecca. Há uma loja de tecidos no centro da cidade que tem uma placa de procura-se emprego na vitrine, mencionou tia Ruth casualmente uma noite. A proprietária, Margaret Wilson, é uma amiga do meu clube de jardinagem. Devo ter mencionado que minha sobrinha é muito talentosa com agulha e linha. Senti um lampejo de esperança pela primeira vez em semanas. Você acha que ela me contrataria, mesmo com 3 filhos? Tia Ruth sorriu. Só há uma maneira de descobrir. No dia seguinte, vesti meu melhor vestido, um vestido azul marinho de corte A que eu mesma fiz, e entrei na loja de tecidos e acessórios Wilson com o coração na boca. A senhora Wilson era uma mulher de aparência severa, na faixa dos 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, mas seus olhos suavizaram quando mencionei a tia Ruth. Ruth fala muito bem de suas habilidades, ela disse, examinando-me por cima dos óculos de leitura. Você tem alguma amostra do seu trabalho? Não pensei em trazer nenhum. Exatamente o que estou vestindo, eu disse, gesticulando para meu vestido. Fiz isso na primavera passada. A senhora Wilson circulou-me lentamente, examinando as costuras, as pinças, a bainha costurada à mão. Nada mal, ela disse finalmente. Mas falar é fácil. Você pode consertar isso? Ela tirou um paletó masculino com o forro rasgado e um botão faltando. Peguei o objeto dela e examinei os danos. Eu precisaria combinar a linha com a costura existente, substituir o forro no rasgo, em vez de apenas remendá-lo, e encontrar um botão que combinasse perfeitamente com os outros, eu disse. Caso contrário, o reparo será óbvio. Um sorriso surgiu no canto da boca dela. Você tem um bom olho. Quando você pode começar? E assim, de repente, eu tinha um emprego. No início, meio período, nas manhãs, enquanto as crianças estavam na nova escola e Rebecca ficava com a tia Ruth. O pagamento não era muito, mas era um começo. Era a independência. Naquela noite, enquanto eu colocava as crianças para dormir em nosso quarto compartilhado e apertado, David fez a pergunta que eu estava temendo.
Será que algum dia veremos o papai novamente? Sentei-me na beira da cama, escolhendo cuidadosamente as palavras. Papai fez algumas escolhas muito ruins que machucaram nossa família. Agora, precisamos de um tempo longe dele para nos curarmos. Mas ele ainda é nosso pai. Sara insistiu, com o lábio inferior tremendo. Sim, ele é. Eu reconheci. E ele te ama muito. Isso não mudou. Foi a verdade mais gentil que eu poderia lhes oferecer. Quando apaguei a luz, Rebecca, que raramente falava frases completas na sua idade, disse claramente na escuridão: Mamãe está triste. Estendi a mão para acariciar seus cachos macios. Mamãe estava triste, corrigi gentilmente. Mas estou ficando mais forte a cada dia. E sabe por quê? Por quê? David e Sarah perguntaram em uníssono. Porque eu tenho vocês três, e vamos ficar bem. Eu não sabia então como iríamos lidar com isso a longo prazo. Eu não sabia se James tentaria lutar pela custódia ou se ele simplesmente nos deixaria ir. Eu não sabia se os sussurros e as escadas nos seguiriam até esta nova cidade ou se poderíamos realmente começar do zero. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. A mulher que saiu de Meadow Creek não era a mesma mulher que morou lá por 9 anos. Aquela mulher acreditava que seu valor estava ligado ao marido. Essa nova versão de mim estava descobrindo dia após dia sua própria capacidade de resiliência. E embora eu não pudesse ver ainda, esse final doloroso foi na verdade o começo de uma vida mais autêntica e gratificante do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Existe um tipo único de humilhação que surge ao retornar ao lugar onde sua vida desmoronou. Depois de 3 meses em Tucson, tive que encarar a realidade de que não poderíamos ficar com a tia Ruth por tempo indeterminado. Seu pequeno bangalô não foi projetado para uma família de 4 pessoas, e apesar de seu espírito generoso, eu podia ver a pressão que nossa presença estava colocando em sua rotina. Mas o mais urgente era a realidade jurídica que eu estava evitando. Eu precisava me divorciar oficialmente de James, o que significava retornar ao Novo México. O dinheiro que eu tinha levado quando saímos estava quase no fim. Meu trabalho de meio período na Wilson's Fabrics mal cobria nossas necessidades básicas, e tia Ruth tinha uma renda fixa. Eu estava evitando as ligações de James há semanas, mas finalmente não tive escolha a não ser atender. Hazel, ele pareceu aliviado e ansioso ao ouvir minha voz. Graças a Deus. Por favor, apenas ouça. Estou voltando para Meadow Creek, interrompi, minha voz mais firme do que eu me sentia. Não para se reconciliar, pedir o divórcio e resolver as coisas adequadamente. Houve um longo silêncio. Então eu entendo que as crianças precisam de estabilidade, continuei. Uma casa própria, não um quarto de hóspedes lotado. Você pode ficar com a casa, ele disse rapidamente. Estou morando em Santa Fé agora. Ele foi embora com sua outra família. Terminei para ele. Pode dizer, James. Essa tem sido a nossa realidade há anos, mesmo que eu só tenha descoberto isso recentemente, que resolvemos os detalhes práticos. Ele continuaria pagando a hipoteca da nossa casa em Meadow Creek, forneceria pensão alimentícia e desapareceria quando eu voltasse para a cidade. Era o mínimo que ele podia fazer, e até ele sabia disso. O que nenhum de nós discutiu foi como a cidade reagiria ao meu retorno. Em 1973, o divórcio estava se tornando mais comum, mas em uma pequena cidade do Novo México, ele ainda carregava um estigma. E um divórcio causado pela segunda família secreta de um marido. Esse era o tipo de escândalo que faria a fofoca trabalhar horas extras. A viagem de volta para Meadow Creek no início de setembro foi muito diferente da nossa fuga apressada meses antes. As crianças estavam animadas para retornar ao ambiente familiar, aos seus próprios quartos e brinquedos, aos amigos que haviam deixado para trás. Apenas David pareceu sentir minha apreensão, estendendo a mão do banco de trás de vez em quando para dar um tapinha em meu ombro, como se nossos papéis tivessem se invertido de alguma forma.
Está tudo bem, mãe, ele disse quando passamos pela placa de limite da cidade. Estaremos bem pela boca das garotas, como dizem. Nossa casa na Saguaro Drive estava exatamente como a deixamos, até o gerânio meio morto no vaso na varanda da frente, que eu tinha esquecido de regar antes de nossa partida abrupta. James manteve sua palavra. O lugar estava limpo, a geladeira abastecida e uma pilha de correspondência organizada cuidadosamente no balcão da cozinha. Não havia sinal dele, exceto uma breve nota. Estou hospedado no Hotel Eldorado em Santa Fé, caso precise de alguma coisa. Joey, aquela primeira noite de volta à nossa casa foi surreal. As crianças voltaram facilmente às suas velhas rotinas, mas eu andava de cômodo em cômodo me sentindo como um visitante. Esta casa continha tantas memórias. Natais em volta da lareira, festas de aniversário no quintal, noites tranquilas na varanda assistindo ao pôr do sol. Mas agora, cada lembrança feliz era manchada pelo conhecimento de que, durante aqueles mesmos anos, James estava criando memórias paralelas com outra mulher e criança do outro lado da cidade. Dormi no quarto de hóspedes. Eu não conseguia dormir na cama que dividia com James. Não mais. Na manhã seguinte, deixei as crianças na escola e dirigi até Peterson and McKinley, o único escritório de advocacia em Meadow Creek. Frank Peterson cuidou do fechamento quando compramos nossa casa. Agora ele cuidaria sozinho da transferência para meu nome, juntamente com o processo de divórcio. Quando estacionei do lado de fora do pequeno prédio de tijolos na Main Street, vi meu reflexo no espelho retrovisor. Perdi peso nos últimos meses e surgiram novas linhas ao redor dos meus olhos. Mas havia algo mais também. Uma determinação que não existia antes. A mulher que me encarava não era mais apenas a esposa de James Whittaker. Ela era Hazel, encontrando seu próprio caminho. Os sussurros começaram no momento em que entrei no escritório. A recepcionista, Linda Barnes, que costumava nos convidar para seu churrasco anual do Memorial Day, parou no meio da frase ao telefone quando me viu. Ouvia sussurrar. Ela voltou. Para quem estava na linha antes de se recompor rapidamente. Senhora Whittaker, disse ela com uma alegria forçada. Que bom vê-la novamente. O Sr. Peterson me fez esperar por 45 minutos, apesar de ter um compromisso. Quando finalmente fui conduzida à sua sala, seu jeito jovial de sempre estava contido. Hazel, disse ele, sem me olhar diretamente nos olhos. Sinto muito em saber da sua situação. Então, a notícia se espalhou. Claro que se espalhou. Meadow Creek tinha apenas 3.000 moradores. As notícias viajavam mais rápido que ervas daninhas em uma tempestade de vento. Obrigado, Frank, respondi com o queixo erguido. Gostaria de pedir o divórcio alegando adultério e preciso redigir os papéis transferindo a casa para meu nome. Ele pigarreou desconfortável. Você tem certeza de que quer testemunhar adultério? É bastante público. Diferenças irreconciliáveis seriam mais discretas. James tem outra família em Santa Fé, eu disse secamente. Um filho de 5 anos e um bebê recém-nascido, segundo a última vez que vi sua parceira. Não há nada discreto na situação. As sobrancelhas de Frank se ergueram apesar de sua tentativa de distanciamento profissional. Entendo, ele murmurou, rabiscando em seu bloco de notas. Bom, na verdade, o Novo México é um estado onde o divórcio não é permitido por culpa. Então, pelo que entendi, eu o interrompi. Mas quero que o registro mostre a verdade. Meus filhos ouvirão sussurros. Quero que eles saibam que a mãe deles se defendeu. Para seu crédito, Frank assentiu. Eu vou preparar os papéis. Aquela conversa foi só o começo. Quando saí do escritório de advocacia, decidi parar no supermercado Burton para comprar algumas coisas para o jantar. A loja ficou em silêncio quando entrei. A senhora Burton, que costumava dar doces extras para meus filhos, de repente ficou muito interessada em organizar uma exposição de pêssegos em lata. Duas mulheres na seção de hortifrutigranjeiros inclinaram suas cabeças juntas, sussurrando atrás de uma cabeça de alface.
Um homem que reconheci como colega de James da empresa de mineração me viu e abruptamente entrou em outro corredor. Era como se eu tivesse uma letra escarlate presa ao meu peito. Não há de adultério, mas vê de vítima, o que de alguma forma parecia pior. Seus olhares de pena me fizeram sentir pequeno, diminuído. Peguei o que precisava e fui até o caixa, onde Judy Miller, uma mulher com quem trabalhei na Associação de Pais e Mestres, estava trabalhando no caixa. Hazel, ela disse, sua voz baixa como se estivesse em um funeral. Estávamos todos muito preocupados com você. Simplesmente desapareceu assim com as crianças. Precisávamos de um tempo fora, eu disse simplesmente, contando o troco exato. Que pena, ela continuou, ensacando minhas compras com uma lentidão excruciante. E depois de tudo o que você fez por esta comunidade, a arrecadação de fundos da primavera não será a mesma sem suas habilidades de organização. As implicações eram claras. Meu papel na comunidade havia terminado. O divórcio com a história escandalosa não seria mais convidado a presidir comitês ou organizar vendas de bolos. Tenho certeza de que você conseguirá, respondi, pegando minhas malas. Com o passar dos dias, cenas semelhantes aconteceram por toda a cidade. As mães que buscavam os filhos na escola formavam seus círculos habituais, e as conversas paravam abruptamente quando eu me aproximava. Os convites para festas de aniversário dos meus filhos chegaram com menos frequência. Nosso banco habitual na igreja permaneceu vazio por semanas após nosso retorno. Eu não suportava a ideia de ouvir um sermão sobre valores familiares enquanto sentia os olhares de todos nas minhas costas. O pior foi quando Sarah chegou em casa chorando porque Bethany Palmer disse que seu pai não os amava mais. É por isso que ele tinha uma nova família. É verdade, mamãe? Ela perguntou, com seu pequeno rosto coberto de lágrimas. O papai ganhou filhos novos porque ele não nos queria mais? Eu a abracei, meu coração se partindo pela milionésima vez. Não, querida. Papai fez escolhas ruins, mas ele ama vocês, David e Rebecca, muito. Algumas pessoas simplesmente não entendem os problemas dos adultos, então dizem coisas cruéis. Não foram só as crianças que enfrentaram a crueldade. Uma tarde, fui ao banco para abrir minha própria conta, algo que eu deveria ter feito anos atrás. O gerente do banco, Harold Jenkins, um homem que jogava golfe com James todos os sábados há anos, me fez esperar por quase uma hora antes de me ver. Senhora Whittaker, ele disse quando finalmente me sentei em frente à sua mesa imponente. O que posso fazer por você hoje? Gostaria de abrir uma conta somente em meu nome, expliquei, e discutir a possibilidade de um empréstimo para pequenas empresas no futuro. Ele se recostou na cadeira e juntou os dedos. Um empréstimo empresarial? Que tipo de negócio seria esse? Ainda estou desenvolvendo o conceito, eu disse. Mas estaria relacionado à confecção e ajustes de vestidos personalizados. As sobrancelhas de Harold se ergueram. Eu vejo. E que garantia você teria para tal empréstimo? A casa ficará em meu nome quando o divórcio for finalizado. Sua expressão endureceu. Senhora Whittaker, espero que a senhora entenda que o banco tem certos padrões para empréstimos. Uma mulher recém-divorciada com 3 filhos e nenhuma experiência empresarial representa um risco significativo. Um risco? Repeti, sentindo o calor subir às minhas bochechas. Tenho administrado meu orçamento doméstico perfeitamente há 9 anos. Tenho habilidades que são muito procuradas e terei a casa como garantia. Talvez você devesse considerar algo mais adequado, ele sugeriu. A escola primária está procurando uma recepcionista, ou a companhia telefônica sempre precisa de operadores. Levantei-me e peguei minha bolsa. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Jenkins. Vou sacar todos os meus fundos e fechar minha conta conjunta hoje. Acredito que o First Bank of Albuquerque ficará mais grato pelo meu negócio. Seu rosto ficou vermelho. Agora, Hazel, não tenha pressa. Para você, é Sra. Whittaker. Eu o corrigi. E não estou sendo precipitado. Estou sendo prudente com meu futuro financeiro.
Saí de cabeça erguida, mas por dentro eu estava tremendo. Essa era a realidade da minha nova vida. Portas que antes estavam abertas para a esposa de James Whittaker, agora estavam firmemente fechadas para Hazel Whittaker, que logo se divorciaria. As semanas seguintes trouxeram mais do mesmo. O convite para participar do comitê de decoração de Natal, que presidi nos últimos 3 anos, nunca chegou. De repente, o clube de bridge não tinha mais vagas. Até mesmo o Dr. Matthews, nosso médico de família desde que David nasceu, parecia desconfortável durante os exames das crianças, apressando as consultas e evitando perguntas pessoais. Mas nem todos na cidade nos viraram as costas. A senhora Wilson, minha antiga professora de inglês no ensino médio, me parou do lado de fora dos correios um dia. Hazel, ela disse calorosamente, segurando minhas 2 mãos. Eu estava querendo ligar. Você e as crianças gostariam de vir jantar no domingo neste fim de semana? Quase chorei com este simples ato de gentileza. Adoraríamos. Gradualmente, um pequeno círculo de apoio surgiu. A senhora Wilson e seu marido, o novo pastor da igreja presbiteriana, que ligaram para saber se precisávamos de alguma coisa. Surpreendentemente, a esposa de Frank Peterson, Emily, que certa noite deixou uma caçarola com um bilhete que dizia simplesmente: Já passei por isso. Melhora. Depois, havia Dorotia Martinez, dona da única loja de roupas da cidade, um lugarzinho chamado Dorothy's Designs, aninhado entre a loja de ferragens e a barbearia na rua principal. Eu tinha me aventurado lá um dia, na esperança de encontrar tecido que não estivesse disponível no armazém. Dorata era uma viúva de 50 e poucos anos que havia assumido a alfaiataria do marido após a morte dele, 10 anos antes, transformando-a em uma modesta, mas bem-sucedida loja de roupas. Ela me reconheceu imediatamente. Você é Hazel Whittaker. Preparei-me para a pena ou o julgamento de sempre, mas em vez disso ela sorriu. Ouvi dizer que você faz suas próprias roupas. Esse vestido azul que você está usando, seu trabalho. Surpresa, assenti. Sim, eu o fiz na primavera passada. Ela me circulou, examinando as costuras e as pinças com um olhar profissional. Belas costuras. Poucas pessoas se dão ao trabalho de fazer bainhas com acabamento manual hoje em dia. Pela primeira vez em meses, alguém estava me vendo. Me vendo de verdade. Não como a pobre Hazel ou a esposa abandonada de James, mas como uma pessoa com habilidades e valor. Obrigada, eu disse, sentindo um sorriso genuíno irromper. Dorothy inclinou a cabeça, me observando. Eu poderia usar uma ajuda por aqui, especialmente com as mudanças de feriado se aproximando. Meus dedos não são tão ágeis quanto costumavam ser. Algum interesse em um trabalho de meio período? Parecia bom demais para ser verdade. Eu. Sim, eu estaria muito interessada. Uh, o salário não é alto, ela avisou. E o horário teria que se adaptar aos horários dos seus filhos. Perfeito, assegurei a ela. Ao sair da loja naquele dia, senti um peso saindo de mim. Sim, havia portas fechadas e sussurros me seguindo por Meadow Creek. Sim, antigos amigos atravessaram a rua para evitar falar comigo. Mas também havia gentilezas inesperadas e novas oportunidades emergindo dos destroços da minha antiga vida. Naquela noite, enquanto eu colocava as crianças na cama, David perguntou: Vamos ficar em Meadow Creek para sempre, mãe? Hesitei, afastando o cabelo dele da testa. Não sei, querida. Você gostaria? Ele pensou por um momento. Sinto falta dos meus amigos, mas não gosto de como as pessoas falam de você quando acham que não consigo ouvir. Da boca de uma gata, na verdade. Nós ficaremos enquanto parecer certo, eu disse a ele. E se um dia não parecer mais certo, iremos para um lugar novo. Mas por enquanto, temos nossa casa, você tem sua escola e a mamãe tem um novo emprego. Na loja de roupas, ele perguntou com os olhos brilhando. Você pode me fazer uma capa de super-herói? Eu ri, o som me surpreendendo com sua autenticidade. Vou fazer para você a melhor capa de super-herói de todo o Novo México. Ao apagar a luz,
percebi algo importante. Os sussurros e as portas fechadas doíam. Sim, o julgamento e a pena doíam. Mas eles não me definiam. Pela primeira vez, desde que descobri a traição de James, eu estava começando a ver um caminho a seguir que não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre construir algo novo. As mulheres de Meadow Creek poderiam sussurrar sobre mim na beleza sala de estar. Os homens podiam balançar a cabeça para o campo de golfe, mas eu ainda estava de pé. E como Doratita me mostrara naquele dia, se uma porta se fecha, às vezes uma janela se abre. Você só precisa ser corajosa o suficiente para atravessá-la. Às vezes, seu maior talento jaz adormecido dentro de você, esperando o momento certo para emergir. Minha mãe costumava dizer que a necessidade é a mãe da invenção. Mas no meu caso, a necessidade se tornou a mãe da reinvenção. Trabalhar na loja de vestidos da Dorothea acabou sendo mais do que apenas um emprego. Foi o começo da descoberta de quem eu realmente era, além de ser esposa e mãe. A temporada de festas de 1973 se aproximava rapidamente. E com ela veio uma enxurrada de pedidos de ajustes na Dorothy's Designs. Mulheres trazendo vestidos que precisavam ser levados para casa ou alugados para festas de Natal. Mães querendo roupas combinando para fotos de família. Homens precisando de ajustes internos para as comemorações de Ano Novo. Eu passava horas na velha máquina de costura Singer nos fundos, meus dedos voando sobre os tecidos, criando bainhas invisíveis perfeitas, ajustando cinturas e substituindo zíperes. Dorothea me observava trabalhar com um olhar avaliador. Você tem um dom, Hazel, disse ela certa tarde, enquanto eu terminava uma alteração particularmente desafiadora em um vestido de noite bordado com miçangas. Você vê o potencial nas coisas. Nem todo mundo tem essa visão. Suas palavras aqueceram algo dentro de mim que estava frio há meses. Eu havia passado tanto tempo me vendo através das lentes do meu casamento fracassado, descartada, não boa o suficiente, que havia esquecido que tinha valor além daquele relacionamento. Numa quarta-feira, no início de dezembro, uma jovem chamada Lisa Jenkins entrou na loja em prantos. Ela segurava um vestido de noiva que havia sido de sua mãe, esperando usá-lo em seu próprio casamento naquele fim de semana. A costureira em Albuquerque deveria consertá-lo, mas passou mal, explicou Lisa entre soluços. O casamento é no sábado, e ninguém mais pode me ajudar em tão pouco tempo. O vestido tinha pelo menos 20 anos, um lindo vestido de cetim com delicada sobreposição de renda que havia amarelado levemente com o tempo. Precisava de ajustes significativos. Lisa era mais alta e mais magra do que sua mãe. Dorothea me olhou interrogativamente. Já estávamos inundados de pedidos para o feriado, mas havia algo no desespero nos olhos de Lisa que ressoou em mim. Eu sabia como era ter planos, desmoronar, sentir-se impotente diante de circunstâncias além do seu controle. Eu consigo, ouvi-me dizer, mas precisamos agir rápido. Você pode ficar para uma prova agora mesmo? Nos 3 dias seguintes, trabalhei naquele vestido noite adentro, depois que as crianças já estavam dormindo. Separei cuidadosamente a sobreposição de renda do corpete de cetim, molhei a renda em uma solução especial para restaurar sua cor marfim, reestruturei o corpete de acordo com as medidas de Lisa e abaixei a cintura para alongar a silhueta. Substituí as pérolas amareladas por novas, combinando meticulosamente com o padrão original. Quando Lisa veio para a prova final na sexta-feira à tarde, suas mãos voaram para a boca ao ver o vestido transformado. Está perfeito, ela sussurrou. Lágrimas enchendo seus olhos, ainda melhor do que eu imaginava. Enquanto ela estava na plataforma de provas, olhando-se no espelho, percebi Doratha me observando com uma expressão estranha. O quê? Perguntei quando Lisa saiu, segurando o vestido cuidadosamente em sua bolsa. Você não alterou aquele vestido, disse Dorothea, pensativamente. Você o reinventou, o deixou mais bonito que o original, sem deixar de honrar o que era. Dei de ombros.
desconfortável com o elogio. Eu só fiz o que era necessário. Não! Ela insistiu. O que era necessário era ajustá-lo na cintura e encurtar a bainha. O que você fez foi arte. Naquela noite, enquanto estava sentada à mesa da cozinha pagando contas, me vi esboçando modelos de vestidos no verso de um envelope, algo que eu não fazia desde antes de me casar com James. Minha mente de repente se encheu de ideias, silhuetas e detalhes que eu queria experimentar. Pela primeira vez em meses, senti uma faísca de entusiasmo com o futuro. A notícia sobre o vestido de noiva de Lisa se espalhou rapidamente. Em uma cidade pequena como Meadow Creek, as notícias, boas e ruins, viajavam na velocidade do som. Em poucas semanas, mulheres vinham a Dorothy's especificamente me pedindo, não apenas para ajustes, mas se perguntando se eu poderia criar designs personalizados. Você já pensou em fazer suas próprias peças para vender na loja? Dorothy a perguntou um dia em janeiro, quando estávamos fechando. Eu tenho sobras, tecido de fornecedores e há espaço no canto da frente para uma pequena arara. A ideia me emocionou e me apavorou ao mesmo tempo. Você acha mesmo que as pessoas comprariam? Só há um jeito de descobrir, ela respondeu com um sorriso. Comecei com algo pequeno. Uma arara de saias Aine simples em cores vibrantes e estampas que normalmente não são encontradas nas limitadas opções de compras de Meadow Creek. Para minha surpresa, elas se esgotaram em 2 semanas. Em seguida, vieram blusas com detalhes especiais, golas bordadas à mão, arranjos de botões exclusivos e costuras francesas perfeitas. Essas também venderam rápido. Na primavera, eu havia conquistado uma clientela pequena, mas dedicada, que apreciava a qualidade e a singularidade do meu trabalho. Mulheres que antes evitavam contato visual comigo no supermercado, agora paravam na loja para ver os novos itens que eu havia criado. Não era exatamente perdão, mas era uma mudança. Elas estavam começando a me ver como algo diferente da mulher cujo marido tinha uma família secreta. O que eu não previ foi como essa saída criativa curaria algo quebrado dentro de mim. Cada ponto era um pequeno ato de criação, uma pequena afirmação de que eu poderia fazer algo bonito e duradouro. Cada peça concluída era a prova de que minhas mãos ainda sabiam construir. Mesmo que meu coração ainda estivesse aprendendo a confiar novamente, as crianças notaram a mudança em mim. Certa noite, enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha esboçando projetos depois do jantar, Sarah se encostou no meu ombro. Agora você cantarola quando desenha, observou ela. Você não costumava cantarolar. Eu não tinha percebido que estava fazendo isso. Você gosta do meu cantarolar? Ela assentiu solenemente. Significa que você está feliz de novo, da boca das crianças. No verão, eu tinha economizado o suficiente do meu trabalho na Dorothy's para me matricular em um curso de modelagem de 6 semanas na faculdade comunitária em Albuquerque. Isso significava dirigir 1 hora em cada sentido, 2 vezes por semana, deixando as crianças com a senhora Wilson nessas noites, mas valia cada quilômetro. A instrutora, Sra. Grayson, trabalhou no Distrito de Vestuário de Nova York antes de se aposentar no Novo México. Ela demonstrou um interesse especial no meu trabalho, ficando depois da aula para me mostrar técnicas que não faziam parte do currículo padrão. Você tem um olhar natural para estruturas, ela me disse. A maioria dos iniciantes se concentra nos elementos decorativos, mas você entende que a base, o corte e o ajuste são o que fazem uma peça ser boa ou ruim. No último dia de aula, ela me puxou de lado. Tenho uma proposta para você, Hazel. Sou consultor de uma pequena empresa de manufatura em Santa Fé que produz roupas prontas para lojas de departamento no Sudoeste. Eles estão procurando novos designs para sua coleção de primavera. Peças simples, mas diferenciadas, que podem ser produzidas em escala. Você estaria interessado em enviar alguns esboços? Meu coração disparou. Essa foi uma oportunidade que superou tudo o que eu havia imaginado quando entrei pela primeira vez na loja da Dorothy em busca de tecido. Mas Santa Fé era onde James agora morava com Valerie e seus filhos.
A ideia de viajar para lá e possivelmente encontrá-los fez meu estômago embrulhar. A senhora Grayson deve ter percebido minha hesitação. Você não precisaria ir lá com frequência. Talvez uma vez por mês para reuniões. O resto pode ser feito pelo correio. Naquela noite, sentei-me no balanço da varanda, ponderando a oportunidade em comparação ao meu medo. O sol estava se pondo sobre o planalto, pintando o céu em tons de laranja e rosa que nenhum tecido conseguiria capturar. De dentro da casa, eu podia ouvir David ajudando Rebecca com a leitura, sua voz paciente a guiando através de um livro do Dr. Seuss. Meus filhos estavam prosperando apesar de tudo. David assumiu o papel de honra naquela primavera. Sarah superou sua timidez para se apresentar no show de talentos da escola. Até a pequena Rebecca, que estava tão confusa com todas as mudanças, estava se transformando em uma menina confiante de 5 anos. Eles foram resilientes, adaptando-se à nossa nova realidade. Eu poderia fazer menos? Na semana seguinte, dirigi até Santa Fé com um portfólio de esboços e amostras de tecido. Aluguei um quarto em um pequeno motel nos arredores da cidade, longe do bairro onde eu sabia que James e Valerie moravam. A reunião com a Southwestern Apparel foi melhor do que eu esperava. Eles adoraram meus designs de vestidos simples e elegantes que incorporavam elementos de padrões tradicionais do Sudoeste em silhuetas modernas. O gerente de produção se entusiasmou e disse que elas atrairiam tanto turistas quanto moradores locais. Tradicional o suficiente para parecer autêntico, mas contemporâneo o suficiente para ser usado em qualquer cidade. Eles me ofereceram um contrato como designer freelancer, os US$ 200 por design aceito, com um compromisso mínimo de 10 designs para sua linha de primavera. Não era uma fortuna, mas, combinado com meu trabalho na Dorothy's, nos daria uma estabilidade financeira que eu nem ousaria sonhar um ano antes. Enquanto dirigia de volta para Meadow Creek naquela noite, me vi pegando o caminho mais longo, passando pelo tribunal, onde meu divórcio de James havia sido finalizado 3 meses antes. Parei e sentei por um momento, olhando para o imponente edifício de pedra, onde um capítulo da minha vida havia oficialmente terminado. Um ano atrás, sentado naquele estacionamento, eu só sentia tristeza e fracasso. Agora eu sentia outra coisa. Não exatamente felicidade, mas possibilidade. A mulher que entrou naquele tribunal foi definida pelo que ela havia perdido. A mulher que voltava para casa agora estava começando a ser definida pelo que estava criando. Quando retornei aos projetos de Dorothy no dia seguinte, Dorothy percebeu que algo havia mudado. Você conseguiu o contrato, ela adivinhou, sorrindo diante da minha excitação mal contida. Sim, confirmei. Mas quero que você saiba que ainda estou comprometido com a loja. Posso fazer as duas coisas. Ela ignorou minha preocupação. Hazel, quando você chegou para trabalhar aqui, eu vi um pássaro ferido com asas quebradas. Agora vejo uma mulher pronta para voar. Ela fez uma pausa e sua expressão ficou séria. Mas tenho uma proposta minha. O que é? Perguntei curioso. Estou pensando em me aposentar no ano que vem, ela disse. Minha artrite está piorando e minha filha no Arizona continua me pedindo para me mudar para mais perto. Fiquei me perguntando o que aconteceria com este lugar. Ela gesticulou ao redor da pequena loja que havia se tornado meu santuário. O que você acha de assumir o controle? Olhei para ela, atordoado. Dorata, eu não teria condições de comprar o negócio. Quem falou em comprar à vista? Poderíamos elaborar um plano de pagamento ao longo de anos. Você estaria me fazendo um favor, mantendo vivo o legado do meu marido. A oferta me deixou sem fôlego. Minha própria loja. Essa possibilidade nunca me passou pela cabeça. Mas, de repente, pude ver que ele estava se expandindo além das alterações e das poucas peças personalizadas que oferecíamos atualmente. Talvez levando minha própria linha junto com marcas estabelecidas. Talvez até mudar o nome algum dia. Preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente. É uma responsabilidade enorme. Dorata assentiu compreensivamente. Claro,
Mas lembre-se do que eu lhe disse quando você consertou aquele vestido de noiva. Você tem visão, Hazel. Você vê o potencial nas coisas e em si mesmo que os outros não percebem. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente estava a mil com possibilidades. Levantei-me e me vi em pé em frente ao espelho do meu banheiro, realmente me olhando pela primeira vez em meses. A mulher que me olhou de volta não era a mesma que havia descoberto a traição do marido um ano atrás. Havia novas linhas ao redor dos meus olhos, sim, e alguns fios prateados no meu cabelo castanho que não estavam lá antes. Mas também havia uma firmeza no meu olhar que era nova, uma certeza que não existia antes. Minhas mãos apoiadas na borda da pia exibiam pequenas marcas do meu trabalho. Um calo onde segurei a tesoura, uma pequena cicatriz de um alfinete perdido, pontas dos dedos levemente ásperas por manusear o tecido dia após dia. Estas não eram as mãos de uma vítima, eram as mãos de uma criadora, uma provedora, uma mulher que havia encontrado sua voz por meio de seu ofício. Mãos que poderiam construir um ponto futuro com pontos cuidadosos. Pensei em como seria esse futuro. Assumir a Dorothy's significaria criar raízes mais profundas em Meadow Creek, o mesmo lugar que antes parecia uma gaiola de fofocas e julgamentos. Mas também significaria construir algo que fosse verdadeiramente meu, algo que eu talvez pudesse um dia passar para minhas filhas, se elas estivessem interessadas. O trabalho freelance de design para a Southwestern Apparel ofereceu um tipo diferente de oportunidade, conexões com o mundo da moda, uma chance de ver minhas criações usadas por mulheres em vários estados, o início de um nome para mim além dos limites de Meadow Creek. Eu poderia fazer as duas coisas? Quando finalmente voltei para a cama, percebi que a pergunta em si era um presente. Um ano atrás, minha única dúvida era como sobreviver à devastação da traição. Agora, eu estava me perguntando como escolher entre vários caminhos a seguir. Como equilibrar ambição com praticidade, como honrar meus sonhos criativos e minhas responsabilidades como mãe. Eu não tinha todas as respostas naquela noite, mas pela primeira vez, desde que a vida dupla de James foi revelada, senti algo que estava faltando há muito tempo: ter esperança. Não apenas a esperança desesperada de sobrevivência, mas a esperança expansiva de possibilidade. Minhas mãos encontraram seu propósito novamente. E ao fazer isso, eles me ajudaram a encontrar minha voz. Uma voz que não era mais definida pelo que tinha acontecido comigo, mas pelo que eu estava criando para mim e para meus filhos. Enquanto eu estava adormecendo, lembrei-me de algo que minha avó costumava dizer quando me ensinava a costurar quando eu era criança. Uma boa costureira nunca teme ter que desfazer seu trabalho e começar de novo. Às vezes, as peças mais bonitas vêm de tecidos que foram cortados e costurados muitas vezes. Talvez o mesmo acontecesse com as vidas também. Dizem que a oportunidade só bate uma vez, mas descobri que isso não é verdade. Às vezes, a oportunidade sussurra, empurrando você gentilmente em direção a um caminho que você nunca imaginou para si mesmo. A transição de funcionária para proprietária de uma empresa não foi um momento dramático isolado, mas uma série de pequenas e corajosas decisões que mudaram o curso da minha vida e, eventualmente, a vida de muitas mulheres em nossa comunidade. Depois de muita consideração, aceitei a oferta de Dorotia para assumir sua loja. Estruturamos um plano de pagamento de 5 anos que eu poderia administrar juntamente com meu contrato de trabalho com a Southwestern Apparel. Foi assustador assinar aqueles papéis na primavera de 1974, me comprometendo com anos de obrigações financeiras. Mas enquanto segurava a caneta, pensei em todos os documentos que James havia assinado estabelecendo nossa vida juntos e em como essas promessas haviam sido facilmente quebradas. Eu sabia que essa promessa seria cumprida. Doratha permaneceu por 6 meses para ajudar na transição, me ensinando o lado comercial de administrar uma loja,
fazer pedidos de estoque, gerenciar contas e lidar com fornecedores. Essas eram habilidades que eu nunca havia aprendido como dona de casa, mas descobri que tinha facilidade para números e organização. Todos aqueles anos administrando cuidadosamente o orçamento doméstico me prepararam melhor do que eu imaginava. Você tem um talento natural, disse Dorotia uma noite enquanto fazíamos as contas. A maioria das pessoas criativas odeia essa parte, mas você parece gostar. Gosto da precisão, admiti. Na costura e na contabilidade, tudo tem que dar certo. Quando Dorotha finalmente se aposentou e se mudou para o Arizona para ficar perto da filha, enfrentei meu primeiro teste real como empresária. A loja foi Dorothy's Designs por 15 anos. O nome do marido dela era Harold, mas ele achou que Dorothy soava mais atraente para uma loja de roupas. Agora eu tinha que decidir. Mantenha o nome estabelecido ou crie algo novo. Depois de semanas de deliberação, escolhi um caminho do meio. Redesenhei a placa e a fachada para dizer Dorothy's by Hazel, honrando a história da loja e anunciando sua nova direção. No dia em que a nova placa foi colocada, senti uma onda de orgulho como nunca havia sentido antes. Esta pequena loja na Main Street era minha, não como esposa de James Whittaker, mas como Hazel, empresária e designer. O primeiro ano foi um constante ato de equilíbrio entre administrar a loja, cumprir meu contrato de design com a Southwestern Apparel e criar 3 filhos em crescimento. David tinha agora 12 anos e estava cada vez mais independente. Mas Sarah, com 10 anos, e Rebecca, com 6, ainda precisavam de atenção considerável. Muitas noites eu os colocava para dormir e trabalhava até meia-noite na minha máquina de costura, no quarto de hóspedes que eu havia transformado em um estúdio em casa. Naquelas horas tranquilas da meia-noite, com apenas o zumbido da máquina como companhia, eu frequentemente refletia sobre o quão drasticamente minha vida havia mudado. Havia exaustão, sim, um cansaço profundo que às vezes me fazia chorar. Mas também havia uma satisfação enorme em criar algo que fosse inteiramente meu. Cada recibo, cada peça finalizada, cada interação positiva com o cliente eram evidências de que eu era mais do que aquilo que tinha acontecido comigo. A percepção da comunidade sobre mim mudou gradualmente. Eu não era mais apenas a pobre Hazel cujo marido tinha outra família. Eu me tornei Hazel, que salvou o vestido de baile da minha filha, ou Hazel, que desenhou aquela roupa linda para a esposa do prefeito. Meu trabalho falou por mim de uma forma que me defender jamais poderia ter feito. Um momento crucial aconteceu quando Elaine Jenkins, esposa de Harold Jenkins, o gerente do banco que havia negado meu pedido de empréstimo, entrou na loja procurando uma roupa para o casamento de seu filho. Nada em Albuquerque ou Santa Fé parece certo. Ela confessou claramente desconfortável em procurar minha ajuda depois que seu marido desprezou meu potencial empresarial. Margaret Wilson sugeriu que eu poderia. Eu ficaria feliz em criar algo para você, Sra. Jenkins, eu disse, mantendo minha compostura profissional. Quando é o casamento? Ao final da consulta, eu havia esboçado um design para um conjunto elegante em um tom de azul que combinava perfeitamente com sua coloração, algo muito mais sofisticado do que qualquer coisa que ela encontraria em lojas de departamento. Quando ela pegou a roupa pronta um mês depois, sua reação valeu cada ponto. É a coisa mais linda que já usei, disse ela, virando-se diante do espelho. Harold não vai acreditar que veio daqui de Meadow Creek. Sorri, resistindo à vontade de dizer o que nós dois sabíamos, que Harold estava errado sobre meu potencial. Em vez disso, eu simplesmente disse: espero que a senhora nos recomende aos seus amigos, Sra. Jenkins. Ela encontrou meus olhos no espelho. Eu já fiz. Naquele outono, meus designs para roupas do Sudoeste apareceram em lojas no Arizona, Novo México e Texas. Ver meu trabalho, ainda que sem meu nome, na loja de departamentos Marshall Fields em Albuquerque foi uma experiência surreal.
Fiquei ali observando as mulheres vasculharem as prateleiras com minhas criações, de vez em quando tirando uma para olhar mais de perto. Algumas foram embora, mas outras carregaram meus vestidos para os provadores. Cada seleção parecia uma validação pessoal. Conforme a loja foi se tornando mais bem-sucedida, pude contratar ajuda de meio período. Primeiro apenas aos sábados, depois 3 tardes por semana. Isso me permitiu focar mais em designs personalizados, que haviam se tornado nossa área mais lucrativa. Agora, mulheres viajavam de cidades vizinhas especificamente para ter roupas feitas por mim. No início de 1975, um visitante inesperado chegou à loja. Lisa Jenkins, cujo vestido de noiva eu alterei durante meu primeiro mês trabalhando para Dorata. Ela estava visivelmente grávida e radiante de felicidade. Espero que você possa me ajudar novamente, ela disse. Mas desta vez, preciso de algo que cresça comigo por alguns meses, e depois, algo especial para depois que o bebê nascer. Enquanto eu tirava suas medidas, ela me disse que tinha retornado para a faculdade depois de se casar e estava prestes a concluir seu curso de administração. Não é fácil ser a única mulher na maioria das minhas aulas, ela confidenciou. Eu precisava de roupas que me fizessem sentir confiante, mas ainda profissional. Suas palavras despertaram uma ideia que estava se formando no fundo da minha mente há meses. Havia mais mulheres como Lisa ingressando em ambientes profissionais, escritórios de faculdades, cargos de gerência, mas as opções de roupas disponíveis para elas eram limitadas. Estilos hiperfemininos que não eram levados a sério ou versões modificadas de trajes sociais masculinos que obscureciam qualquer traço de feminilidade. E se, sugeri enquanto prendia o tecido em volta dela, criássemos uma linha específica para mulheres trabalhadoras, profissionais, mais distintamente femininas, práticas, mais bonitas? Os olhos de Lisa brilharam. Mulheres como eu comprariam todas as peças que você fizesse. Essa conversa levou a uma nova direção para a loja. Comecei a projetar o que chamei de coleção de carreira: ternos, vestidos e peças separadas especialmente para mulheres que estão entrando no mercado de trabalho. Usei tecidos que pudessem ser transportados, adicionei detalhes práticos como bolsos escondidos e garanti que cada peça pudesse ser usada do dia para a noite com simples mudanças de acessórios. Em meados de 1976, já não cabia mais em nosso pequeno espaço na Main Street. O prédio ao lado, antigamente uma livraria, ficou disponível e, depois de muita deliberação e várias noites sem dormir, me preocupando com os riscos financeiros, decidi expandi-lo. Desta vez, quando fui ao banco para pedir um empréstimo, não encontrei Harold Jenkins. Reuni-me com o gerente regional de Albuquerque, que me trouxe demonstrações financeiras detalhadas mostrando o crescimento da loja nos últimos 2 anos. Números impressionantes, Sra. Whittaker, ele disse, revisando minha papelada. Você mais que dobrou sua receita desde que assumiu o negócio, e nosso potencial de crescimento é ainda maior com espaço expandido para estoque e uma área dedicada à montagem, indiquei a ele, mostrando meu plano de negócios. Consegui o empréstimo, menor do que eu esperava, mas o suficiente para prosseguir com a expansão. No dia em que derrubamos o muro entre as duas vitrines, criando um espaço maior, pareceu uma manifestação física de como minha vida havia se expandido além dos limites estreitos que eu antes aceitava. As crianças estavam diretamente envolvidas no crescimento do negócio. David, agora com 14 anos, ajudava na contabilidade depois da escola, demonstrando uma aptidão para números que me surpreendeu. Sarah, aos 12 anos, tinha o olhar da mãe para cores e design, muitas vezes dando opiniões sobre a seleção de tecidos que se mostravam notavelmente astutas. Até Rebecca, de 9 anos, contribuiu, encantando os clientes com seu conhecimento detalhado do estoque. O azul que você está procurando está no segundo rack, terceiro, da esquerda para a direita. Eles entenderam, cada um à sua maneira, que esse negócio representava não apenas nosso sustento, mas nosso triunfo coletivo,
sobre circunstâncias que poderiam ter destruído uma família menos determinada. A loja se tornou o centro estável em torno do qual nossas vidas giravam, uma fonte de orgulho e segurança. No outono de 1977, recebi uma ligação do editor da revista Southwestern Living. Eles estavam planejando uma matéria sobre mulheres empreendedoras na região e queriam me incluir. Sua jornada de esposa abandonada à empresária bem-sucedida exemplifica a mudança do papel das mulheres em nossa sociedade, explicou o editor. Você estaria disposto a contar sua história? 4 anos antes, eu teria recusado imediatamente, não querendo revisitar o doloroso colapso do meu casamento em um fórum tão público. Mas agora, vi o valor potencial em compartilhar minha experiência. Sim, eu disse. Mas quero que o foco esteja no negócio e no que estamos criando para as mulheres, não apenas na tragédia pessoal que me trouxe até aqui. O artigo apareceu na edição de janeiro de 1978. Um artigo de 4 páginas com fotografias da loja, dos meus designs e de mim orgulhosamente com meus filhos. A manchete dizia: Abrindo novos caminhos, como Hazel Whittaker costurou o sucesso após um coração partido. A resposta foi esmagadora. Mulheres de todo o Sudoeste escreveram para compartilhar como minha história as inspirou e como elas também estavam reconstruindo suas vidas após divórcio, viuvez ou outros contratempos pessoais. Muitos pediram conselhos sobre como abrir seus próprios negócios. Essas cartas plantaram outra semente em minha mente, uma semente que levaria vários anos para germinar completamente. As mulheres precisavam de mais do que apenas roupas projetadas para seus papéis em constante mudança. Eles precisavam de apoio, orientação e conhecimento prático sobre como navegar no mundo dos negócios. Em 1980, corri outro risco. Transformei o apartamento acima da loja, que usávamos como depósito, em um espaço de reunião chamado Sala de Edição. Lá, 2 vezes por mês, comecei a ministrar workshops para mulheres interessadas em empreendedorismo. Abordamos tópicos como obtenção de empréstimos, negociação com fornecedores, estratégias de marketing e equilíbrio entre negócios e responsabilidades familiares. O primeiro workshop teve apenas 8 participantes. Em 6 meses, tínhamos uma lista de espera com mulheres vindo de lugares tão distantes quanto Santa Fé e Albuquerque para participar. Trouxe palestrantes convidadas, contadoras, advogadas, profissionais de marketing, todas mulheres que estavam abrindo seus próprios caminhos em áreas tradicionalmente masculinas. Essa iniciativa se expandiu para um programa formal de mentoria, onde mulheres de negócios estabelecidas, incluindo eu, orientaram as novatas durante seu primeiro ano de operação. Em 1985, ajudamos a lançar 27 negócios de propriedade de mulheres no norte do Novo México, desde padarias a serviços de contabilidade e uma clínica de saúde feminina. Olhando para trás, de onde estou agora, aos 79 anos, posso traçar a progressão daquele dia devastador em 1973, quando descobri a traição de James, para a vida gratificante que construí desde então. A loja, agora chamada simplesmente de Hazel's, é uma atração na Main Street há mais de 4 décadas. Reduzi meu envolvimento diário e Sarah assumiu a maioria das responsabilidades de gestão. Ela tem sua própria visão para o futuro, incorporando vendas online e designs contemporâneos, mantendo nosso compromisso com a qualidade e o serviço personalizado. David se tornou contador e cuida do lado financeiro dos nossos interesses comerciais agora diversificados, que incluem uma pequena fábrica que produz nossa coleção de carreira exclusiva para boutiques em todo o Sudoeste. Rebecca, minha filha mais nova e sensível, surpreendeu a todos nós ao se formar em direito, especializando-se em ajudar mulheres a lidar com o divórcio e a estabelecer seus próprios negócios. Quanto a James, acabamos desenvolvendo um relacionamento civilizado pelo bem dos nossos filhos. Ele permaneceu em Santa Fé com Valerie e seus filhos, mantendo visitas regulares com David, Sarah e Rebecca. Anos depois,
Ele me disse que perder nossa família foi o maior arrependimento de sua vida. Eu acredito nele, mas também reconheci que sua traição, por mais dolorosa que tenha sido, me empurrou para uma vida mais autêntica e gratificante do que aquela que eu poderia ter vivido na sombra confortável de sua proteção. As mulheres que frequentam meus workshops costumam me perguntar se estou brava pelos anos que passei como apenas dona de casa, antes de ser forçada a encontrar meu próprio caminho. Eu digo que não. Esses anos me deram filhos, me ensinaram a administrar a economia doméstica e desenvolveram a paciência e a atenção aos detalhes que mais tarde me seriam úteis nos negócios. O que lamento é o tempo que nossa sociedade levou para valorizar as contribuições econômicas das mulheres. Quantos outros potenciais empreendedores, inventores e líderes empresariais permaneceram escondidos atrás do título de dona de casa porque nunca tiveram ou nunca aproveitaram a oportunidade de descobrir suas capacidades? É por isso que, mesmo nos meus últimos anos, continuei defendendo o empoderamento econômico das mulheres. O programa de mentoria se tornou uma incubadora formal para empresas administradas por mulheres, financiada em parte por uma fundação que criei com uma parte dos lucros da nossa empresa. No ano passado, fornecemos subsídios iniciais para 15 startups em todo o estado. Às vezes, à noite, sento-me na minha varanda com vista para o jardim, que finalmente tive tempo de cuidar na minha semi-aposentadoria, e penso naquela jovem mulher apavorada que abandonou sua vida com 3 filhos e metade de uma conta poupança. Eu queria poder contar a ela o que sei agora, que a revelação do que ela pensava ser o propósito de sua vida revelaria um núcleo mais forte e resiliente que estava lá o tempo todo, esperando para emergir. Aprendi que resiliência não significa nunca quebrar. O importante é decidir o que construir a partir dos pedaços quebrados. No meu caso, o que começou como necessidade se tornou paixão, depois propósito e, finalmente, legado. Fio por fio, ponto por ponto, escolha por escolha, eu desejo uma nova vida a partir do tecido desfiado da antiga. E ao fazer isso, descobri que às vezes as criações mais bonitas surgem de padrões que nunca planejamos seguir. Meu nome é Hazel Whittaker, e esta não é apenas uma história de traição e desgosto. É uma história de reinvenção, de encontrar força onde eu achava que só havia fraqueza, de construir uma comunidade onde antes eu temia o isolamento. É a história de como deixei de ser definida pelo meu relacionamento com os outros, esposa, mãe, vítima, para me definir por meio de minhas próprias criações e contribuições. E talvez o mais importante, é um lembrete de que nunca é tarde para pegar a tesoura, cortar um novo molde e começar de novo. Sabe, compartilhar minha história com todos vocês hoje trouxe de volta muitas memórias, tanto dolorosas quanto bonitas. Se minha jornada tocou seu coração ou inspirou você de alguma forma, ficaria muito grato se você se inscrevesse neste canal. Essas mãos veteranas costuraram milhares de peças de roupa ao longo dos anos, mas agora elas ficam felizes clicando no botão curtir para apoiar esses vídeos maravilhosos. E não se esqueçam de tocar naquele pequeno ícone de sino também, queridos. Na minha idade, aprendi a não perder as coisas importantes da vida. E eu odiaria que você perdesse qualquer uma dessas histórias de resiliência e esperança. Afinal, nós, os mais velhos, temos muitas lições para compartilhar, se você estiver disposto a ouvir. Obrigado por passar esse tempo comigo hoje. Até a próxima! Lembre-se de que o tecido da sua vida está sempre em suas mãos para ser remodelado. Não importa o quão rasgado ele possa parecer.